Provérbio dos investimentos de hoje. Não é um evento positivo na política que vai acalmar os mercados. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a todos e todas ao melhor resumo do dia de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e seus investimentos. Resumo com Bernardo. Hoje é dia 21 de agosto de 2020, sexta-feira, sextou nos investimentos. Dia em que o nosso amigo Ibovespinha subiu 0,05%, fechou em 101.521 pontos. Na semana alta foi pequena, de 0,17%. Hoje o índice chegou a cair de manhã, depois na parte da tarde teve uma recuperação, já te conto por quê. O IFIX, índice de fundos imobiliários, subiu 0,36%, até que deu uma subida interessante, fazia tempo que não subia assim. O S&P 500 em Nova York subiu 0,34% para 3.397 pontos, mais um recorde histórico do S&P. Dow Jones subiu 0,69% e a Nasdaq subiu 0,42%, mais um recorde histórico da Nasdaq. É vida boa, né? Mercado bom americano, batendo recorde atrás de recorde. Daqui a pouco vem a bolha e todo mundo chora. VIX, a volatilidade caiu 0,79%. Dólar no Brasil subiu 1,15% para R$ 5,62. WTI e Brent Petróleos, os dois caíram 1,21%, 1,34%, mas acima ainda dos $40. Ontem, depois do resumo com o Bernardo, eu tive a felicidade, a ótima notícia de que a Câmara dos Deputados reverteu aquela decisão absurda do Senado Federal de derrubar o veto do Jair Bolsonaro com relação à questão do reajuste salarial dos servidores públicos em 2020 e em 2021. A Câmara reverteu, então está mantido o veto ao reajuste salarial dos servidores públicos. Lembrando que não tem nenhuma crítica aqui aos servidores públicos, mas num ano tão difícil para todo mundo, para o setor privado, tantas pessoas, milhões de brasileiros perdendo emprego, milhões de pessoas em dificuldade, empresas em dificuldade. Eu sou empreendedor e sei como esse ano está sendo difícil. Não faz sentido que haja um aumento de recursos ou um reajuste salarial para os servidores públicos, principalmente com tantos gastos sendo feitos nesse ano pelo governo federal. Então houve essa boa notícia por parte da Câmara, muito atribuída à articulação do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Senado Federal estuda chamar Paulinho. O Senado Federal quer convocar o Paulinho para ir lá explicar o que é aquela coisa que o Paulinho falou que era crime, o que os senadores estavam fazendo. Os senadores não gostaram não, porque é o Poder Executivo ingerindo ou se intrometendo no Poder Legislativo. Bom, Ibovespa então teve perdas na manhã, foi puxado no final do dia pelas bolsas americanas, que tiveram essas altas e novos recordes históricos, e também por falas do ministro Paulinho. Paulinho disse que houve um aumento de postos de trabalho, que eu já vou te contar no Brasil, e Paulinho disse que isso pode representar uma recuperação em V da economia. Isso pode mostrar que a economia brasileira está se recuperando. Investidores gostaram, mas, contudo, todavia, no entanto, as preocupações fiscais permanecem. Não adianta o mercado de trabalho melhorar, não adianta o Senado, a Câmara ter revertido e ter mantido o veto se houver um descontrole das contas públicas brasileiras e dos gastos públicos. Então a questão fiscal continua preocupando e muito. Isso pressionou também a alta do dólar. Mercado de trabalho no Brasil, depois de 4 meses no vermelho, houve abertura de 131 mil novos postos de trabalho, segundo o Ministério da Economia. Então a relevante abertura de postos de trabalho trouxe um ânimo sobre uma possível recuperação da economia brasileira. Dólar, a quarta semana consecutiva de queda do real e valorização do dólar. Só na semana o dólar subiu mais de 3%, tá? Nessa semana houve grande pressão por conta da situação fiscal, que eu falei bastante para vocês, e também por uma valorização do dólar contra moedas emergentes em todo o mundo. O Banco Central fez 2 leilões ontem e fez mais um leilão hoje, quase 2 bilhões no total de dólares vendidos no mercado à vista para aumentar a oferta, né, e conter essa forte alta do dólar. Mesmo assim, a moeda valorizou no dia de hoje. Vamos um pouquinho para fora do Brasil. PMIs, os índices ou indicadores da atividade econômica da Europa ficaram em 51,6% em julho
E acima de 50, não é por cento, gente, desculpa, 51,6, acima de 50 pontos indica crescimento econômico, abaixo de 50 pontos indica recessão econômica. Então ficaram acima de 50, o que é bom, indica crescimento econômico, porém ficaram abaixo do número anterior de junho, de 54,6, 54,9, ou seja, indica que a economia da zona do euro perdeu força de junho para julho. Preocupações? Talvez. Hoje também houve mais aumento de casos de coronavírus na Europa, preocupando os países sobre um possível crescimento das contaminações. Hoje que teve de bastante importante nos Estados Unidos, o Joe Biden foi confirmado pelos democratas como candidato democrata para as eleições americanas deste ano contra o presidente Donald Trump. Então, vamos ver aí no radar que vai começar cada vez mais uma batalha acirrando a disputa eleitoral e o radicalismo eleitoral. Pode se preparar que o Trump vai radicalizar cada vez mais. Ele precisa agradar o seu eleitorado, que é um eleitorado mais conservador, mais radical. Então se prepara que o Trump vai cada vez radicalizar mais. Isso pode trazer instabilidade. E, historicamente, eleição americana é igual a volatilidade nos investimentos. Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo inteiro. É a maior economia do mundo, é a economia mais importante do mundo. Então é natural que traga essa volatilidade. Então, olha nos Estados Unidos. Bolsas americanas hoje tiveram esses recordes. Quem puxou foi a maçãzinha. Sim, Apple subiu mais de 5% só hoje. Lembrando que a Apple atingiu nessa semana um valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares. Mais do que 95% dos países no globo terrestre, no mundo inteiro. A Apple vale mais do que 95% dos PIBs, do que o PIB ou dos PIBs de 95% dos países. Não combinados, claro, né, individualmente. Por que a Apple subiu forte hoje? Porque notícias de que o próximo iPhone, o 12, vai ter tecnologia 5G, uma internet muito mais rápida, uma tecnologia muito mais avançada, e isso animou bastante os investidores. Então isso puxou, puxou as ações da Apple, a Apple consequentemente puxou o Nasdaq e S&P, e além disso surgiram dados dos PMIs dos Estados Unidos, os indicadores econômicos da economia americana também vieram levemente acima das expectativas, trazendo um otimismo ou renovando o otimismo sobre a economia americana. E isso tudo apesar de não ter acontecido nenhum avanço nas negociações entre democratas e republicanos com relação ao novo plano, novo pacote de estímulo para a economia americana, que é tão importante, mas os partidos lá, no meio de uma corrida eleitoral, não se entendem e, como eu falei, prepare-se para a volatilidade. Vindo aqui para o Brasil, hora do nosso radar de empresas. Quem caiu forte hoje foi destaque Cogna, chegou a cair mais de 7%, depois fechou o mercado a menos 0,15%, mas caiu forte. O que aconteceu? A Cogna reverteu o lucro e teve uma piora, teve prejuízo líquido de 140 milhões de reais no segundo trimestre de 2020. No ano passado tinha tido 267 milhões de lucro. Esse resultado foi afetado por queda da receita, perda de matrículas e de alunos por conta da pandemia e aumento da inadimplência também por conta da epidemia. Eletrobras hoje subiu forte com notícias sobre a possível privatização. A privatização da Eletrobras tem sido discutida bastante e há bastante tempo, mas surgiram hoje novas notícias de que ela talvez aconteça. Já tem uma nova corrida eleitoral na Câmara dos Deputados para o sucessor do Rodrigo Maia, que vai deixar a presidência. E aí tem conversa aí com o mercado de alguns deputados querendo agradar o mercado financeiro e retomar a agenda de privatizações. Então, a Eletrobras subiu forte hoje, 7%, Elet 3%. Quem liderou a alta hoje, a maior alta, foi IRB, IRBR3, subiu mais de 12%, mas não teve nada demais. Nenhum analista entendeu por que houve essa alta tão grande, não teve nenhuma notícia relevante sobre IRB, e na verdade na semana que vem que vão ser divulgados os resultados do IRB para o segundo trimestre de 2020. Então os analistas acreditam que pode ter alguma coisa a ver aí com isso, uma antecipação talvez. E por fim, Gafisa subiu 14%, Tecnisa subiu 7%, com notícias sobre essa possível fusão entre as duas empresas. Sexta-feira, sua última tarefa nessa sexta-feira, antes de descansar para o final de semana, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Se você gostou do meu conteúdo, se ele te ajudou a entender o mercado no dia de hoje, compartilha. Se você estiver no Instagram, deixa like, clica no aviãozinho. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, que isso é muito importante. Obrigado pela sua audiência, bom final de semana, a gente se vê no domingo. Um abraço!